Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema para a nossa meditação hoje é a missão espiritual do Brasil, e o livro que nos orienta, nos inspira ou serve de base para as nossas reflexões é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu quero começar destacando que nós não encontramos, eu especificamente não encontrei várias outras obras ou outras obras que tratem sobre a missão espiritual do Brasil, exceto essa. Mas eu tenho que concordar que se nós podemos reconhecer os frutos de uma árvore e a partir desses frutos reconhecer a qualidade da árvore, quando nós rememoramos os atos do Chico, os atos dos espíritos que inspiravam o Chico, a obra realizada tanto de consolo, quanto de caridade, quanto de amparo, quanto de educação espiritual, em todo o país, em toda a nossa região, não só aqui, mas se estendendo o mundo afora, nós temos que admitir que são frutos bons, que a árvore é boa. Por isso ela é digna de confiança. Então eu me fio num livro que eu confio, porque eu confio nos autores desse livro por causa das ações desses autores, por causa da qualidade destes autores. Para o tema, para o pensamento sobre uma missão, nós vamos ter que trabalhar um pouco a ideia de livre-arbítrio e de determinismo. Porque não tem como nós entendermos uma missão se nós não levarmos essas duas variáveis em consideração. E nós vamos também passear um pouco na história do mundo, para que nós tenhamos um embasamento no passado, para que nós tenhamos um embasamento em outras nações, com outras missões, para que aí nós possamos ter uma base de reflexão. Eu sugiro a todos vocês que assistam algumas palestras que existem no YouTube, da parte do Haroldo Dutra Dias, que trata sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele vem se dedicando a esse tema, ele vem se esforçando em torno desse assunto, ele tem meditado e produzido boas explicações, porque ele tem ampliado a sua compreensão, e nós sabemos também que pelos frutos que ele tem produzido, ele também está sob boas inspirações. Nós não vamos reproduzir essas palestras aqui, porque seria apequená-las. Elas já estão gravadas, elas já estão lá disponíveis para todos nós. Eu sugiro, eu peço a vocês que explorem estas mesmas palestras, porque vão ampliar o entendimento sobre o tema. Então comecemos. Vamos lá no Abraão, lá no começo da Bíblia. Abraão foi chamado a estabelecer um povo novo, e ele recebeu uma promessa, e recebeu uma missão, de crescer e se multiplicar, e esparramar por toda a terra, uma descendência tal, que as areias fossem menores do que o número de seus descendentes. Uma descendência tão extraordinária sobre toda a terra, que as estrelas do céu, o número delas, fosse menor do que o número de seus descendentes. Aí eu pergunto para vocês, é possível realizar essa missão? É importante que nós compreendamos essa primeira colocação, porque é uma das mais antigas histórias que nós temos sobre os espíritos conversando com alguém e dando-lhe uma tarefa. E diga-se de passagem, uma tarefa, se levada ao pé da letra, se nós pensarmos sobre a perspectiva material de reprodução, DNA, células, de reprodução física, impossível de se realizar. Mas, se nós pensarmos que essa descendência é uma descendência de conhecimento, que é uma descendência de entendimento, então ela é possível, ela é passível de ser realizada. Como assim? O Espírito que se manifesta a Abraão se propõe um título,
para representar os espíritos superiores que cuidam da terra. O título que ele propõe é Pai. É a primeira ocorrência que nós temos na história dos homens, porque vocês podem estudar a mitologia grega, podem estudar o hinduísmo, podem estudar lá na China, antes do confucionismo, nós não veremos nenhum espírito se atribuindo a paternidade da humanidade. E não uma paternidade no sentido só de criação, mas uma paternidade no sentido de presença, no sentido de cuidado, no sentido de amor, no sentido de estar permanentemente conosco. Essa ideia, ela tem se esparramado pela terra. E hoje, se nós pegamos a maior parte, não a maior parte, 50% da população terrestre que crê em Deus como sendo o Pai. Já se esparramou bem, falta só metade da terra. Mas metade já é filho de Abraão, na perspectiva do entendimento de que nós temos um Deus, esse Deus é único e esse Deus se comporta, atua para nós como Pai. A missão ainda não completou, a missão continua. E nós vamos andar um pouco no tempo, porque Moisés também é chamado a realizar uma missão junto a um povo, junto a uma nação. Esta nação estava cativa no Egito e ela é chamada a abandonar o cativeiro e se dirigir para uma terra promissora, onde eles começariam uma nova vida, uma nova sociedade, cultuando e se preparando para estabelecer para o resto da terra o entendimento do Deus único, do Deus Pai. Moisés realizou a missão dele? Moisés realizou a missão dele, gente? Moisés conseguiu tirar o povo judeu do Egito e levá-lo para a terra da promissão? Moisés conseguiu, só que ele teve alguns percalços. Ele saiu lá com uma população enorme, e depois ele teve que ficar dando volta no deserto durante 40 anos, esperando boa parte daquelas pessoas que ele tirou do Egito desencarnarem. E é curioso esse jeito de cumprir uma missão, porque seria como se nós fôssemos convidados a sair de Uberlândia e ir para o interior, para um lugar, criar uma cidade, mas quem criasse essa cidade fossem nossos filhos e não nós. É um jeito estranho de se cumprir a missão. Isso nos leva a refletir: será que as missões são realmente cumpridas ou cumpríveis? O que interfere no cumprimento das missões? Por que, dado que são espíritos superiores que estão comandando tais tarefas, estas tarefas não são executadas? A pergunta ficou clara, né? Porque quando a gente pensa numa missão, a primeira coisa que nós pensamos, dado que venha de Jesus ou venha de um espírito superior, é que ela deveria ser cumprida. Concordam? Concordam mesmo? Vocês sabiam que todos nós, antes de reencarnar, trabalhamos com espíritos superiores no planejamento da nossa reencarnação? Vocês sabiam que todos nós fizemos uma série de promessas, e a promessa básica que nós fizemos é de amar o nosso próximo como a nós mesmos, um pouquinho mais do que nós fizemos isso na nossa existência passada? E como é que está o cumprimento dessa missão? Capengando. É muito importante para que nós entendamos o assunto, porque na hora que nós vamos ler que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que o Brasil como nação tem uma missão espiritual, nós precisamos entender que essa missão não é determinística,
que ela é uma proposta. Missão é uma proposta, é um planejamento, é uma meta, é um objetivo. Não é determinística. Não é alguma coisa que alguém mandou de maneira imperiosa e nós não temos alternativa senão executar. Concordam? Isso está claro? Então, quando nós falarmos sobre missão, restou alguma dúvida de que missão é uma coisa que pode não acontecer? Missão é um convite. Claro isso. Então, a missão do Brasil pode falhar? É importante entender isso. Toda missão é passível de falha, é passível de não ser cumprida. Há 50 mil anos atrás, veio para a Terra vários grupos de espíritos. Vários grupos. Reencarnaram em massa no Egito, na Mesopotâmia, na Índia. Reencarnaram em massa. Eles vieram de um planeta que estava passando por um período de transição similar ao que a Terra passa agora. Nesse planeta eles não estavam colaborando, eles não conseguiam aceitar tanta tranquilidade, tanta bondade, tanta gente perdoando, tanta gente sendo boa. Aqueles espíritos olhavam para aquela situação e ficavam irritados só de ver a bondade das pessoas. Eles foram trazidos para cá para progredir e para fazerem as populações locais também progredirem. A maior parte deles, depois de alguns séculos, retornaram para a sua casa, para o planeta de origem. Quer dizer que para a maior parte desta população, a missão de redimir-se, de redenção, foi realizada a contento. Sobraram os gatos pingados que estão na terra até hoje. Não é a maior parte da população, mas sobraram vários espíritos. Eu não sei dizer, porque os espíritos não dizem isso, quantos espíritos são, quantos milhares de espíritos são, mas são um grupo significativo de espíritos. Esse grupo se misturou com a população terrestre e promoveu não só o nosso progresso intelectual, como também desenvolveu em nós, pelo exemplo potente das suas inteligências, um orgulho bem enraizado. Nós aprendemos com eles, porque nós podemos escolher o que nós aprendemos, o bem ou o mal. A escolha é nossa. E nós temos escolhido o orgulho, o egoísmo, que geram todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Se não fosse o egoísmo das pessoas que estão hoje desviando verbas, nós teríamos um Brasil melhor? Se não fosse o egoísmo dos empresários que estão pagando propina, porque a gente às vezes fala nos políticos e nós nos esquecemos dos corruptores, se não fossem os corruptores, nós estaríamos vivendo melhor? Se nós fôssemos menos briguentos, a nossa casa seria um lugar melhor de se viver? Estamos entendendo então que todos os males que nós estamos vivendo, que são males de relacionamento, são males derivados da maneira como nós lidamos com as outras pessoas, têm sua origem no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. E esse jeito de ser é passível de educação.
A educação é a arte de transformar o caráter. Vou repetir. Educação é a arte de transformar o caráter. Conhecimento é aquilo que a gente adquire lendo. Educação é uma mudança de hábito. Educação é o que o Espiritismo propõe para nós. Educação é que o Cristo propõe para nós quando Ele pede a si o título de Mestre. Se Ele se coloca na posição de Mestre, é porque há uma transformação, há uma educação a ser realizada. Qual é então a missão do Evangelho na Terra? Fica a dica, eu acabei de falá-la. A missão do Evangelho na Terra é educar-nos. Educar-nos. Em quê? Em matemática? Em física? Em química? Em caráter. Em caráter. Em relacionamento. Em virtude. Em ética. Em moral. Essa é a missão do Evangelho. Quando a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil, qual que é a nossa tarefa? Fica a dica, acabei de responder também, eu estou respondendo antes da pergunta, né? Então, o Evangelho veio para o Brasil, qual é a missão do Brasil? Educar as outras nações. Educar o nosso caráter. Mas educar as outras nações. Educar as outras nações. Para se educar, para chegar ao título de mestre, para ser um orientador, o que nós devemos fazer primeiro? Aprender. Aprender para viver esse exemplo. Então a nossa tarefa, vivendo no Brasil, é nos educarmos, porque no processo da nossa educação, nós transformamos a nossa sociedade, e nesta transformação, nós servimos de modelo para as outras sociedades. Essa é a proposta, essa é a missão que foi dada para o Brasil. Mas aí, eles fizeram uma coisa muito curiosa. Eles passaram no plano espiritual e saíram catando tudo que não prestava e mandou reencarnar aqui. Ora, se eles pegarem os melhores, e colocarem todos juntos, ficou fácil, não ficou? Só que aí imagina que nós ficamos de fora dessa sociedade. Agora nós estamos olhando para elas. Lá só tem top, só tem a nata, só tem os, aqueles estrelas. Vocês acham que a gente vai conseguir imitá-los? Qual vai ser a nossa crença? Não é possível. Lá estão os bons, nós estamos longe de ser capaz de fazer uma coisa dessa. Não, lá é possível porque pegaram só os 10% melhores da humanidade e colocaram tudo ali junto. Aí também não tem graça, né? Eu quero ver eles misturados conosco. Olha só, antes que nós chegássemos a essa conclusão, eles chegaram a essa conclusão para nós. Que se pegassem os melhores para colocar numa nação, para servir de modelo para as outras, nós argumentaríamos que não é possível nos educarmos porque nós somos os piores. Então eles já pegaram logo os piores e trouxeram para cá. E no meio destes colocaram corações amorosos. Porque a redenção não se dá
por palestra. Ela se dá coração a coração. Ela se dá dentro dos lares. Ela se dá no aprendizado diário do convívio. Então, em todos os lugares que nós vamos, na nossa sociedade, você vai encontrar 10 Deus me livre deles. E você vai encontrar pelo menos um, aquele ali é 10. Aquele ali é o fermento que leveda toda a massa. Aquele ali está ali como sal, para dar sabor. Ficou claro? Que religião, dentro das religiões que existem dentro do Brasil, vocês acham que tem o sal? Que tem o fermento? Ou que pelo menos recebeu a missão de ser o sal, de ser o fermento? Vocês têm alguma? Sim, começa assim com mas não é com X. Vocês conhecem? Espiritismo. Qual é a função do espírita? É ser um espírito reencarnado convicto. É quando falar com as outras pessoas, não dizer, eu creio na reencarnação. Porque espírita não crê na reencarnação. Eu sou o espírito reencarnado. É quando falar de caridade, nós dizermos, olha, lá no nosso livro sagrado, está escrito que fora da caridade não há salvação. Não é fazer isso. É a pessoa falar assim, pode procurar o fulano, ele é espírita, ele vai te ajudar. Vocês já ouviram expressões desse tipo? Não é o fermento? Não é o sal? As pessoas confiam, as pessoas já sabem que devem procurar nos espíritas o modelo moral da sociedade futura. Essa é a missão de um grupo dentro da pátria do Evangelho. Nossa tarefa é a nossa educação. E a partir da nossa educação, do nosso esforço, as pessoas nos veem e pensam e concluem que elas também podem, que elas também vão conseguir, que é uma boa coisa e que é possível, é factível. Alguma dúvida? Bem claro? Está fácil de fazer? Por que não está fácil de fazer? Porque vai entrar o tal do livre-arbítrio. Eu vou fazer 2 leituras aqui do livro, que eu extraí do livro. Uma delas é: a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza que não dá saltos. É sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. Ficou claro esse texto no que eu expliquei? Vocês já ouviram falar de um tal de Mouro? Não já? Já ouviram? O que ele está fazendo?
uma revolução? Ele saiu nas ruas gritando palavras de ordem? Ele está usando a moral que ele aprendeu no trabalho dele? Ele está servindo como sal para dar sabor? Ele está realizando a missão proposta? Mas não pensem que somos só nós, porque o Papa é argentino. Existem vários outros povos com várias missões. Kardec uma vez perguntou para o Espírito de Verdade: e se eu não tivesse aceito? Nós temos vários outros prontos para a missão. Ela não depende de você. Existem várias pessoas nesse momento realizando essa tarefa, vencendo. Mas Portugal foi convocado porque tinha lá reencarnado um povo trabalhador e pobre. Portugal foi convocado por causa dessas duas características a descobrir o Brasil. Ele foi convocado a essa missão, a essa tarefa, a cuidar do transplante da árvore do Evangelho para cá. Ele descobriu o Brasil, descobriu o caminho para as Índias, começou a fazer muito comércio, enriqueceu-se e amoleceu suas fibras morais. Ele até começou a tarefa bem. Mas quando é que a missão termina? No último dia da viagem, no último quilômetro da viagem, pode ter um acidente? Pode. E o que nos leva a estes acidentes? É que nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quantos juízes não escolheram o caminho que este específico que nós citamos escolheu? Na mesma sociedade, no mesmo país, na mesma cultura, a escolha é do indivíduo. Jesus nos dirá diversas vezes, e está retratado nessa obra, que Ele não pode intervir no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Ele pode intervir nas circunstâncias, porque o bem é o nosso determinismo final. Nos dirá Emmanuel, no livro Consolador, que existe o determinismo e existe a liberdade. Existe o determinismo criado pela somatória das ações de todos nós. Existe o determinismo criado pelas minhas ações, então tenho o coletivo e eu tenho o individual. E que acima destes dois tem também a intervenção da misericórdia divina, que muitas vezes abranda o determinismo e muitas vezes limita o livre-arbítrio. Limita, não elimina. Nós temos um exemplo de limitação do livre-arbítrio no livro Memórias de um Suicida, onde um chefe de quadrilha no plano espiritual é forçado a fazer uma regressão de memória, é forçado a examinar-se para reconhecer seus erros. Mas nós temos outros casos de limitação de liberdade. Quando você quando você reencarna num corpo que você não tem nenhuma mobilidade, que você não consegue conversar, que você não consegue agir, você está preso. Então existem formas de se prender a cada um de nós, de se limitar
durante algum tempo, a nossa liberdade. Estas formas só são aplicadas quando nós temos a possibilidade de progredir, porque a única lei que limita o livre-arbítrio é a lei de progresso. Portugal vacilou e ambicionou mais riquezas do que o necessário. Para tal, ele, que recebeu a proposta de trazer para cá os negros da África, e por isso ele foi estabelecendo colônias na África, ele poderia ter feito essas migrações pacificamente. Ele escolheu o tráfico de escravos. E aí, complicou-se. E muitos de nós que reencarnamos no Brasil, ao aderirmos ao que na época nós achávamos que era correto, porque nós achamos, devido às nossas falhas morais, porque sendo cristãos, nós deveríamos já ter entendido sobre fazer o próximo com aquilo que nós queremos a nós mesmos, porque isso nós herdamos de Abraão, herdamos lá do nosso passado, nós recebemos essa orientação. Então nós poderíamos ter feito diferente. Aqueles de nós que não fizemos, estamos arcando com estas consequências. E no nosso coletivo, a nossa pátria como um todo, também arca com essas consequências. Então nós temos uma liberdade, temos um determinismo fruto dessa liberdade e temos uma intervenção possível dos bons espíritos. Quando vem para o Brasil Chico, Divaldo, Bezerra e centenas de outros emissários da luz com a tarefa mediúnica e abrem as portas do céu para que nós percebamos a vida espiritual, a reencarnação, seus processos, para que nós tenhamos materializado as verdadeiras bibliotecas do plano espiritual. Porque Joana, a mentora do Divaldo, em encarnações anteriores no México, ela era considerada a freira bibliotecária. Ela tinha uma biblioteca. Ela trouxe do plano espiritual uma biblioteca através do Divaldo. O Chico trouxe outra biblioteca do plano espiritual. E nós temos vários outros médiuns que fizeram a mesma coisa. Então, eles abriram, escancararam as portas para nós. Por quê? Por causa da intervenção dessa misericórdia. Então, a nossa liberdade permite que a gente acelere ou atrase o processo. O determinismo nos obriga a conviver com as consequências das nossas escolhas. E a bondade divina aplana, dá direção, converge todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, para que o progresso se realize. É assim que nós podemos concluir que o Brasil tem uma missão. Essa missão é educar os nossos corações. Nós que formamos o Brasil, quer no plano físico, quer no plano espiritual, temos uma missão como coletividade, que é nos educarmos para então educarmos o resto do mundo. Isto não se dará por revolução, não se dará por guerra, não se dará forçando as outras pessoas, se dará pela amizade, se dará pela alegria, se dará pelo trabalho, se dará porque nós mostraremos para todas as pessoas que nos olham que Deus existe e Ele é. Deus é brasileiro. Quem falou foi o Papa. Deus é brasileiro, não é? Porque os puros de coração verão a Deus. No momento em que nós purificamos nosso coração, nós começamos a ver Deus. Nós percebemos o amor dEle. Nós percebemos a presença dEle. Ao fazermos isso, ao nos relacionarmos com Deus no nosso semelhante, tudo muda. O mundo muda. E nós perceberemos que Deus é brasileiro. Ele é também de todas as outras nações. Mas uma vez que nós implantarmos no nosso coração,
Deus será uberlandense, Deus será um pedaço de mim. Que a paz de Jesus nos ampare a todos.